Então nós estamos aqui no estúdio 7 da Astrofilme, onde está a Rádio TV Estrela, que é o nosso canal, recebendo o meu parceiro e amigo Kenji Sakamoto. Então é isso, né, Kenji? Já tive fazendo matéria na TV Relacionamento, e nesse projeto, o Kenji, eu convidei ele como meu convidado para estar no projeto do Destinos Cruzados, que vai ser realizado, se Deus quiser, esse ano de 2022, em Assunção, Paraguai. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de ter aqui um profissional muito top e muito inspirador. Satoshi Fukura, muito prazer, tá? Prazer. Beleza. Satoshi, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua carreira, e a gente vai depois ver essa parte aí maravilhosa, cultural, que você acabou se envolvendo. Tá bom. Meu nome é Satoshi Fukura, eu tenho 56 anos de idade e eu sou advogado, né? Sou formado em Direito, exerci a advocacia durante um tempo. Eu nasci em São Caetano do Sul, meus pais vieram já na onda de imigração japonesa, na fase de industrialização lá do ABC. Então meu pai trabalhou em algumas montadoras lá, então eu cresci no ABC e a minha mãe, ela era professora de educação da língua japonesa e também de música. É daí que vem, na verdade, o meu amor pela música. Depois de me formar, eu fiz a carreira como advogado na Credit Card, desde 87 até 94, e trabalhei em vários, sempre depois no mercado financeiro. Eu sou especialista em gestão de risco de crédito, né? Crédito, atendimento, cobrança e tudo mais. E atualmente eu trabalho com reestruturação de empresas familiares. Então eu entro em empresas que estão numa fase de transição, eu faço a transição ou ajudo na recuperação da empresa, trago investidor e profissionalizo as empresas, é mais ou menos assim. Beleza, e muito emocionante muitas vezes, né? Sempre às vezes você não sabe o que vai acontecer, né? Empresa familiar na verdade... mexe muito emocional, né, Satoshi? Sim. Na verdade, a maior parte das empresas do Brasil são empresas familiares, de pequeno e médio porte, só que a história sempre se repete, né? Todos começam com uma paixão sobre o negócio, mas chega num determinado momento, e principalmente num contexto como esse, muito complexo, né? Muitas incertezas, né? As empresas elas acabam se perdendo um pouquinho. Então é necessário profissionalizar. Então eu entro para fazer esse processo de turnaround, sabe? Que bom, viu? Maravilha. E a parte cultural, como é que aconteceu? Então, a parte cultural, hoje eu estou com 56 anos de idade, e você sabe muito bem que eu vejo você bastante engajado também nessas coisas. Depois que a gente está prestes a se aposentar,
você quer deixar algum legado, né? E, assim, e o fato de ter voltado, depois de circular pelo Brasil inteiro, de ter retornado lá para a região do ABC, eu quis retribuir um pouquinho de tudo aquilo que meus pais receberam do Brasil, né, naquela região também, e eu resolvi me engajar em 3 projetos lá. Uma foi realmente a orquestra, a convite do próprio prefeito na ocasião. Eu assumi a Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo. Né? É uma forma de fazer música. Eu não sou grande músico, na verdade eu toco alguns instrumentos, mas colocar assim em prol da cultura, né, isso é todo conhecimento de gestão que nós tivemos ao longo da carreira, para também ajudar na profissionalização da orquestra. E as orquestras e todas as bandas no geral, durante esses 2 anos, passaram pelo pior período, assim, pela pior crise jamais imaginada. Muitas vezes no passado você tinha às vezes uma crise econômica, você falava 2 meses, 3 meses, resolvia. Agora, com a incerteza de quanto tempo isso dura, fica difícil. É difícil, tanto para as empresas quanto para esses grupos culturais. E na verdade, esses grupos culturais, principalmente músicos, artistas, em geral, eles ficaram um pouco relegados em segundo plano, porque todo mundo está focado em sobreviver, né? E focado naquilo que é importante para as empresas. Então os eventos ficaram parados. E eu entrei justamente neste período, né, para ser o presidente de uma associação cultural chamada Associação Cultural Tocando a Vida, que é a mantenedora desta orquestra, para a gente tentar assim, aplicar o conceito da antifragilidade. No meio do caos, como é que você reinventa uma coisa? E esse conceito é muito importante, o antifrágil. Então, do Taleb, né? Então, eu aplico isso aí nas empresas e a gente começou a fazer isso também na orquestra. Como é que você, assim, faz um espetáculo, né, sem público? Então, a gente teve que desconstruir vários conceitos que os artistas tinham, principalmente músicos de orquestra filarmônica, eles têm sangue azul. E tem o ego também, né? Eles gostam de tocar obras, né, assim, clássicas e tudo mais. Só que, para a gente mudar um pouco a cultura disso, Kendi, a gente acabou mudando o nome da orquestra. Quando você fala em filarmônica, remete a coisa um pouco tradicional, um pouco tradicional mesmo, sim, né? Exato. E quando você fala em Filarmônica de São Bernardo, você circunscreve uma região geográfica que você não consegue tocar em nenhum outro lugar. Parece que com um feudo local, né? Exato. E o prefeito me chamou exatamente para ajudar nesse processo, porque a prefeitura, os governos em geral, eles não têm condições de bancar cultura quando falta verba para a saúde, por exemplo, ou para a educação. Então, todo o orçamento acabou se virando para isso e a gente mudou o nome de Filarmônica de São Bernardo para Orquestra Contemporânea, que se ajusta ao tempo. Perfeito, né? Atual sempre. Inovare. Então, é a Orquestra Contemporânea Inovare. A gente lançou essa orquestra e a gente chama de OCI, né? OCI. Então a gente começou com uma orquestra, um movimento lá no ABCC chamado Movimento Doce. Interessante. E por que contemporâneo? Contemporâneo faz você se ajustar ao tempo, né? Então as coisas estão mudando numa velocidade muito grande e também a orquestra precisa mudar. Sim. E o inovar você está inserido nisso, a tecnologia, né, mesmo essa pandemia, fez acelerar processos de mudança disruptiva a todo momento. E a orquestra também acabou sendo desafiado a isso. O Satoshi, Darwin está aplaudindo você, viu?
Porque ele falava das mudanças, né? Que a gente tem que se adaptar sempre, né? Sim. A gente fala que não são os mais fortes nem os mais inteligentes, mas o que se adapta às mudanças. Exatamente. Né? Bacana. Então é isso. Então eu estou retribuindo um pouquinho daquilo que eu recebi. E o conceito foi aí, então a gente começou a pensar, fizemos um plano estratégico, convidamos os músicos e várias pessoas também da área de marketing, sabe assim? Que bacana. Professores. E você fala voluntários mesmo? Voluntários. Todos voluntários. Maravilhoso. Veio gente do Google, veio gente lá da Metodista de São Bernardo, que é lá do lado, né? Outros profissionais de marketing. Então eu tenho um grupo de conselheiros que ajudam a pensar um pouquinho. E a gente chegou num desenho bem interessante, sabe? O que é legal aí, você está falando assim, está todo mundo no mesmo barco, mas no mesmo leme. Exatamente. Porque às vezes está no barco, um está jogando a âncora, o outro está montando as velas, não, ali está todo mundo muito interessante. E o sonho de todo gestor é que a empresa ou a família funcione como se fosse uma orquestra. Né? Exatamente. Esse é um conceito interessante, só que e sem público, como é que você faz o negócio acontecer? Essa foi a grande questão. E o desafio que foi a resposta, né? A gente chegou numa resposta interessante, então a gente redefiniu o tripé, chama-se assim, a orquestra ela tem que ser multimídia. Ou seja, você saber trabalhar fazer apresentações digitais, presenciais ou usando as várias mídias, que ela seja multissensorial, não só ouvir, mas também juntar culturas diferentes. Por exemplo, quando você está tocando uma música, né, por que você não junta com coisas mais modernas como jogos de luzes, esse tipo de coisa que existem, coisas bem interessantes, efeitos, eles têm feito esse tipo de apresentação nos grandes monumentos pelo mundo, né, Muro de Berlim, é uma coisa tecnológica, mas também com a orquestra. Né? E a outra coisa que a gente falou, que seja criativa, então é esse tripé, que seja criativo, multissensorial e multimídia. E a partir daí, Kennedy, você expande teu horizonte. Sim, verdade. Porque aí não tem limite. O que é multissensorial? Né? Te remete para várias coisas. E assim mesmo nas redes sociais você vê o tal do candlelight. Sim. Né? Assim, ou seja, um ambiente escuro, com velas, né? Uma orquestra de câmara tocando. Você cria sensações diferentes. O olhar é diferente e principalmente você cria um clima, uma atmosfera fora do normal, né? Exatamente. Que agrada. Exatamente. Então, assim, a gente tem tentado sobreviver e a outra questão também é como eu estou mais inserido no mundo de negócios, né? Eu faço parte lá do CIESP de São Bernardo, também do desenvolvimento econômico. O que a gente fez? A gente fala, se não consegue contratar uma orquestra que tem 80 pessoas, normalmente o orçamento sai caro, né? Sai mais 100 mil reais para você contratar uma orquestra. Eu não sabia que tinha tanto, que a quantidade de pessoas, o normal é isso. É normal, a orquestra full é de 80 pessoas, mais ou menos. O que muitas delas fazem, né? Orquestra de câmara com 30 pessoas, né? Fazem uma... Que aí para palcos menores, né? Agora, para palcos grandes, tem que ser 80, né? Só que aí, assim, quando você divide, né, em formação de quarteto, sexteto, 10, câmara, aí você amplia as possibilidades. Foi um pouco o que nós fizemos. Criamos várias oportunidades com empresas, né, em aniversários e tudo mais, ao invés de só dar um bolinho, por que não contrata 4, 6, 10 músicos e faz algo um pouco mais emocionante na empresa. E quando você faz isso no momento de pandemia, a música era mágica, sabe? Sim, verdade. Cria um sentimento assim de renovação de esperança e emoção. E na minha empresa eu contratei 10 músicos e uma das músicas que nós cantamos juntos foi o Stand By Me.
Ok, perfeito. Né? Olha, você conta comigo mesmo, né? Em qualquer momento. Estamos juntos. Então, quando você cria, você começa a criar assim, um ambiente bem interessante de positividade, né? E a gente acabou chamando esse movimento lá na empresa de onda azul. Criou uma onda, né? E assim, quando você está junto, assim, as doenças são menores. Isso. Então, assim, e tem um livro bem interessante, não sei se você já leu, chamado Empresas que Curam. Sim, formidável. Você leu? Sim. Então, e ele fala justamente disso, né? Que hoje a empresa ela não pode ficar focada somente no lucro, né? Mas, assim, cuidar, assim, da questão mais importante, que justamente são as pessoas. Exato. E mesmo no meio onde a gente, né, atua, que é contact center e tudo mais, o foco, mesmo com a digitalização e tudo mais, a gente tem que cuidar das pessoas. Então esse cuidado serve também para empresas, mas também serve para a orquestra, serve para vários grupos sociais aí, né? Ok. O Santor, você falou uma coisa muito importante, porque assim, no passado, tinha um discurso assim, a coisa mais importante que nós temos são as pessoas. Só que em qualquer momento de crise, a primeira coisa que corta são as pessoas. Né? Então, isso foi revisto e as empresas estão assim, um pouco mais humanizadas. Tem empresas assim, melhor espiritualmente conduzidas também, faz toda a diferença. Né? E essa humanização traz excelentes resultados. É verdade, exatamente. E as pessoas, né, esses mesmos candidatos jovens hoje, né, que compõem a grande massa de trabalhadores nas nossas empresas, eles procuram empresas espiritualizadas. Exato. Que trabalhem que sejam autênticas e verdadeiras, né? Sim, transparentes. Né? Transparentes. Como tem tanta versão, narrativas diferentes das coisas, muito fake news mesmo, eles estão procurando empresas coerentes, e assim é que né? Em todos os lugares. Perfeito. Ô, Satoshi, nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que se você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, eu não sei nem, por exemplo, se a orquestra lá aceita músicos lá para fazer parte, sei lá, alguma coisa assim, mais informações, né? Então, os contatos aí todos aí, fica à vontade. Tá bom. A mensagem que eu deixo é realmente salvem a cultura. Eu acho, sinceramente, que um país, né, o mundo, para ela se tornar um lugar humanizado, nós temos cidadãos plenos, a gente precisa também da arte na nossa vida. Né? Não é só estudar e trabalhar, mas a gente precisa de arte. E às vezes as pessoas mudam um pouquinho, né? Acabam vivendo para trabalhar, mas a gente trabalha para viver. Né? E a música, a arte faz parte disso. Né? Incentivem seus filhos a estudarem música, elas acabam desenvolvendo inteligência emocional, né? E traz uma série de benefícios. Isso, né? Vocês podem também, se quiserem contribuir com a orquestra, eu deixarei todos os endereços aí no Instagram, no Facebook, para vocês verem um pouquinho do trabalho que está sendo realizado. Tá ótimo. Poxa, com muita admiração, tá? E votos de muito sucesso aí. Obrigado, Kendi. Obrigado a você. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional que atua em todas as áreas que ele coloca a mão, tudo dá certo. Então, é realmente uma pessoa abençoada. Nós finalizamos então os agradecimentos ao Satoshi Fukuura, o nosso Você Top. Um grande abraço e até a próxima. De São Bernardo para o mundo. Nasce um novo conceito de música orquestral. Nasce a OCI, Orquestra Contemporânea Innovare.